Bom, regra, regra e regra, tá? A acentuação gráfica também é regra, tá, gente? Não tem o que fazer aqui. E também pega o bizu ali, memoriza o bizu para aplicar na hora da prova, porque é o que vai te ajudar a garantir ali que tu realmente não é essa a questão, tá? E não pode errar. Bom, primeiramente, a questão dos monossílabos tônicos. Os slides que eu vou disponibilizar para vocês, tem uma explicaçãozinha aqui embaixo, até mandei já para as meninas. A gente tem que tomar cuidado com uma diferença. Existe a acentuação gráfica e a acentuação tônica. E são coisas diferentes. A acentuação tônica é aquela que existe em qualquer palavra. A palavra vai ter apenas uma vogal tônica, que vai fazer parte de uma sílaba. Tá? Teu nome é? Jucimara. Se eu te chamar de Jucimara, ô Jucimara, tu vai olhar para mim e dizer, ô Wilson, meu nome não é Jucimara. Por quê? O que eu fiz? Eu coloquei a intensidade no I. E eu desconfigurei a palavra, desconfigurei teu nome não é esse? Tu vai dizer, o meu nome é Jucimara, é no A e não no I. Então vai haver necessariamente uma vogal tônica na palavra. E como é que eu identifico isso? Simplesmente puxando aquela vogal, estendendo aquela vogal. Uma questão fonética, isso não é regra, isso é a língua funcionando, tá? Mesa, é como se a gente fosse chamar alguém. Mateus, preciso da tua ajuda aqui. Qual é a vogal que eu espichei? Mateus! É o E, ó. Porque o nome dele não é Mateus, nem Mateus, é Mateus. E na hora que a gente chama alguém, a gente enfatiza aquela vogal tônica, isso ajuda bastante. Então, para qualquer palavra eu vou procurar fazer esse tipo de coisa. Ah, mas vou ficar berrando na hora da prova? Não, né? Vou usar o cérebro, né? Lá, quietinho no teu cérebro, imaginando isso aí, tá? Isso é o acento tônico. E aí, dentro dessa classificação de acentuação tônica, eu vou ter as monossílabas, as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Quando eu analiso a acentuação tônica, necessariamente eu vou ter essa classificação, tá? A acentuação gráfica é outra história. Aí já é regra que alguém inventou. Tanto que com a reforma ortográfica tiraram o acento de alguns ditongos abertos, de regra do hiato, em algumas situações, mexeram no negócio. Por quê? Porque pode, é uma regra. Tá? Agora, acentuação tônica não. Então, o que a gente tem que entender aqui? Que o monossílabo vai ser tônico. Por que eu preciso entender isso aqui? Porque o monossílabo átono não tem acento. O tônico tem. E apenas os tônicos terminados em A e O. Depois a gente vai ver isso. Tá? E como é que eu sei que o monossílabo é tônico ou ele é átono? Vejam aqui, eu vou tirar isso daqui. Ó. Tá? Ó. As duas palavras visualmente são iguais. Eu não estou lendo a frase ainda. Tá? Estou só olhando a palavra. É um D e um E, um D e um E. Tá? Como é que eu sei que um é tônico e outro é átono? Quando o monossílabo é átono, ele se funde com a palavra seguinte, como se fosse uma só. E quando ele é tônico, isso é uma questão fonética, tá, gente? Ele não se funde. Talvez eu conseguiria fazer este E ter um som semelhante a um I, fazer isso ou isso. Talvez ele de um tempo, não dá para juntar isso. Agora a gente vai pegar essa mesma jogadinha e põe aqui. Consigo? Talvez ele resolva de um jeito simples, sem problema nenhum. Então, como pode haver a fusão, esse cara aqui é átono. Como esse aqui
não se funde, ele é tônico. E aí a regra diz que eu tenho que acentuar, que a gente vai ver a regra daqui a pouquinho. A mesma coisa aqui. Sei que há solução, sei que a solução é essa. A pronúncia é a mesma, a. Aqui é o verbo haver e aqui é apenas o artigo, tá? Sei que é a solução. Não, eu sei que é a solução. Sei que é a solução. Não dá. Eu sei que há solução. Naturalmente a gente vai elevar. Sei que há solução. Isso é natural. Sei que há solução. Tu vais elevar. E aqui, sei que a solução é, sei que a solução é, sei que a solução. Uma coisa só. Fica num tom só. Então, aqui eu não consigo juntar. Aqui eu consigo dizer, sei que há, solução. Parece que é uma coisa só, que é a solução. A gente que consegue distinguir as palavras, porque somos falantes nativos, né? Se é uma pessoa que fala uma outra língua, ela não consegue distinguir as palavras, porque ela não conhece. Tá? Então, o que acontece aqui? Esse aqui é tônico. E esse ali é átono. E aí o que a regra diz? Que eu vou acentuar os monossílabos tônicos terminados em A e O. E no manual de vocês, especificamente, porque nas gramáticas não, então tomem cuidado com isso, eles colocam tudo no mesmo panelão. Tá? Nos concursos, normalmente, a gente tem monossílabo tônico terminado em A e O e ditongo aberto, regras distintas. Não se confundem. Aqui eles colocam tudo uma coisa só. Então, todas essas palavras, pá, ré, só e céu, são justificadas pela mesma regra. Monossílabos tônicos terminados em A, E, O ou ditongo aberto. Certo? Qual é o bizu do ditongo aberto? Para eu lembrar os 3 ditongos que são acentuados. Eu, oiei. Lembram do bizu? Eu, oiei. Para lembrar quais são os 3. Claro que aí é aberto, né? El, oi, ei. Ditongo aberto em monossílaba e em oxítona. Antes da reforma entravam as paroxítonas também, que morreram nesse caminho. Tá? Então ficou só agora monossílabas e oxítonas. Beleza? Tranquilo aqui? Muito bom. Aí vem as oxítonas. A mesma história. Olha lá. Olha aqui. A mesma terminação. Sim, oxítona é oxítona, monossílaba é monossílaba. Pelo amor de Deus, só está usando a mesma terminação. Por quê? Porque monossílaba é uma sílaba só, não divide. Oxítona tem a última sílaba tônica, então ela tem que ter uma penúltima. Então toma cuidado, são coisas diferentes. E aí o cuidado que a gente tem que ter aqui também, olha só, Amapá, não importa o tamanho da palavra, mas é a última sílaba que é tônica. Acalmá-la, cuidado aqui, gente, isso aqui é um pronome, não é uma sílaba, então ela é uma oxítona. Tá? Muito cuidado com esse tipo de situação. Por exemplo, devolvê-lo. Por que tem acento? Esse lo é um pronome, é uma oxítona. Oxítonas terminadas em E tem acento. Exatamente o mesmo caso dessa aqui. Tem diferença. Tá? Café, jacaré, fé, monossílabo tônico, entra na outra regra, não entra nessa aqui. Tá? Terminados em O, ou O, né? Cipó, avô, avó. Quem é a dona do nhen? Esse bizu é muito importante. A gente vai falar daqui a pouquinho da história do acento diferencial lá. E vocês vão precisar saber dessa história do nhen, tanto no acento diferencial quanto naquela história lá do hífen. Então, todos esses macetes, gente, fazem com que vocês cheguem à resposta com uma linha de raciocínio.
Senão o cara pipoca na hora lá e, mas o que era mesmo? Pronto, aí ferrou. Os caras bater cabeça ali, ele ferrou. Tá? E a história do ditongo aberto, lá nas monossílabas e aqui nas oxítonas. A, E, O, ens, o em só das oxítonas, mais os ditongos abertos. Tá? Bem assim, a banca coloca, tem lá um quadro bem claro para vocês ali no manual, então não tem muito o que a gente pensar, tá? É que qual é a minha preocupação? A gente acaba olhando, por exemplo, alguns vídeos ou pegando uma gramática em casa e aí tu vai ver que a regra traz a diferença aqui, né? Ditongo aberto com uma regra separada, inclusive questões aí que trazem isso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Bom? E aí vem as paroxítonas. Eu acho um bizu legal, gente. Se vocês sabem outro, usem aquilo que na hora da prova vai resolver para vocês, tá? Mas o tal do li no chão eu acho muito legal. Tá? O que é isso aqui? Simples. Ó, pode ter um Szinho aqui, pode ter um Szinho aqui, normalmente tem. Aqui é ão ou ã. Por que caso de morte? O que existe nas oxítonas nunca vai haver nas paroxítonas e vice-versa. Ao contrário ali das monossílabas das oxítonas, né, que tem o mesmo A e O sem problema nenhum, tem ditongo aberto, ali o negócio é meio zona, tá? Pode ser qualquer coisa, tá tudo bem. Aqui não. Entre oxítonas e paroxítonas, não. Lá, nas oxítonas é A, aqui é ã. Lá é O, aqui é ão. Certo? Então tomem cuidado com isso. Bom, e aí entra aqui o uns PS, uns, PS e ditongo. A banca não divide ditongo crescente ou decrescente, é simplesmente ditongo. Seja crescente, seja decrescente, não tem problema nenhum. Tá? Porque tem uma diferença aí, bem clara, inclusive, para algumas bancas, e está lá na reforma ortográfica, já era antes, tá? Na verdade não é algo novo. É que quando o ditongo é crescente, ele pode ser dividido, pode ser considerado um hiato. Tá? Então, por exemplo, farmácia, um ditongo farmácia, o hiato. Tá? Mas lá no manual de vocês não há essa diferença. Então, se vocês virem isso em algum lugar, ignorem, porque não vai contar para vocês. Na verdade, aqui no Brasil, a gente considera normalmente também paroxítona terminada de ditongo, acabou o assunto, independentemente se ele é crescente ou decrescente. É que algumas bancas são mais pontuais nisso e questionam mais para trabalhar com uma certa dificuldade. Fora isso, né, no dia a dia da gente, não. Tá? Então, a jogada é essa aqui e não tem como se atrapalhar a princípio. Tá? Então, dócil, paroxítona terminada em L. Eu tenho que saber identificar isso. Lápis terminado em I ou IS, como taxi, terminado em I. Tá? Hífen terminado em N. Ó. Bônus terminado em US. Açúcar, caráter em R. Clímax em X. Olha aqui o A. Então tem dois acentos? Não. Por que não tem dois acentos aqui? Porque tio não é acento. Tio é sinal gráfico que marca nasalização. O acento é aqui. Isso aqui é o acento. Tá? Então, por exemplo, a palavra maçã não tem acento? Não. É só uma marca daquele som nasal do A lá no final, porque não é massa, é maçã. Tá? Ele é nasal. Maçã. Bom, aqui. Álbum. Álbuns, uns. PS. Detalhe importante. Não existe sílaba em português formada só por consoantes. Tem que haver uma vogal. Portanto, tenho duas sílabas aqui. Forceps. A divisão. Tá? E aqui, joquei. Como esse U não é pronunciado, eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. E isso vai acontecer com
Farmácia. Olha aqui, ó. Encontro vocálico no final, sílaba anterior tônica, paroxítona terminada em ditongo. Tá? História. A área. Mesma coisa, ó. Tá? Bem simples assim. Tranquilo aqui? Regrinha? Show? Beleza. O que é o caso de morte? Quem lembra da história do caso de morte? Valendo um ponto na média aí. Ah, tem alguém que morre nessa história. Tá? Não vou nem tirar dali. O que acontece aqui? A regra diz o seguinte, vou colocar aqui no quadro para ficar mais visual para vocês. Que paroxítonas terminadas em N tem acento, né? Então, hífen, pólen, elétron. Olha lá. Por que essas palavras são acentuadas? Paroxítonas terminadas em N. A regra está ali bem clara e acabou o assunto. Agora, nós vamos pluralizar essas palavras. Hífens, pólens, elétrons. Beleza? Então, elas deixam de ser paroxítonas? Vira hífens, polens? Não, gente. Continuam sendo paroxítonas. Tá? O que significa isso? Que eu tenho hífens, pólens, elétrons. Não mudou. Quem é a dona do nhen mesmo? Somente oxítonas terminadas em ens são acentuadas. Quando a gente pluraliza, dá um choque entre as regras aqui. E aí a gente passa a ter uma paroxítona terminada em ens. E aí esse carinha aqui falece, morre. Já era o acento. Fuzilou. Aqui também. Por quê? Porque houve um choque entre as regras. Tomem cuidado com a palavra item e o seu plural. Itens. Dá uma vontade danada de meter um acento aí. Não dá? Dá, gente. Item. Olha como é forte. Então não é por essa questão que se acentua. A acentuação gráfica é uma regra. Embora o cara diga item, fortão pra caramba, paroxítona terminada em en ou ens, não tem acento. Que não morre nada. Nunca teve e não tem. Tá? Então, cuidado que a gente tem que ter nessa hora. Tá? E elétron também perde o acento. Certo? Nananina, não. O negócio é com nhenhenhen, gente. Ali ficou on. Não interfere em nada. Tá? Continua com o acentinho ali, bem bonitinho, coisa mais amor ali. Tá? E aí a gente pode colocar nessa listinha aqui para lembrar ons. Tá? Na verdade, aquela Clarice coloca como uma forma de lembrar, porque não está na regra mesmo, né? Tá? Ficou claro isso aqui? É um cuidado que a gente tem, porque é fácil, na hora da prova, o cara se atrapalhar. Tá? Mas como é que o negócio tem acento e depois perde acento? É uma regra, né? Alguém inventou. Tá? E aí deu os problemas no meio do caminho. Bom, agora aqui, gente.